Este livro foi digitalizado, corrigido e disponibilizado por Marta Araújo e destina-se a uso exclusivo por parte de pessoas portadoras de deficiência visual. Deepak Chopra, O Caminho da Prosperidade, Editorial Presença. Dedicatória a todos os que dão algo de si próprios e neste acto de entrega recebem a pródiga abundância do universo. Ficha técnica. Título original: Creating Fluency, Wealth Consciousness in Fiel of All Possibilities. Autor: Deepak Chopra, M.D. Copyright: C. 1993 by Deepak Chopra, M.D. Original US Co-Publication 1993 by New World Library San Rafael, Califórnia, USA. Tradução: C. Editorial Presença, Lisboa, 1997. Tradução: Fátima Araújo. Capa: arranjo gráfico de Tereza Cruz Pinho. Fotocomposição, multitipo, artes gráficas, UDA, impressão e acabamento, tipografia Perezum. Edição: Lisboa, outubro, 1997. Depósito Legal RI, 114.941,97. Reservados todos os direitos para a língua portuguesa, excepto Brasil. A Editorial Presença, Rua Augusto Gil, 35.000, Lisboa. E-mail: info@editpresenca.pt. Internet: http://www.editpresenca.pt/. A prosperidade, a imensidade e a abundância constituem o nosso estado natural. Apenas precisamos de restabelecer a memória daquilo que já sabemos. Índice Introdução 9. Uma nota do autor. 11. Como alcançar a prosperidade. Capítulo 1. A fonte de toda a abundância. 15. Capítulo 2. Os passos de AZ para alcançar a prosperidade. 21. 2. A consciência de riqueza no campo de todas as possibilidades. Capítulo 3. A magia da atenção. 57. Capítulo 4. O poder da sabedoria, do desejo e do espírito. 65. 7. Os passos de AZ para alcançar a prosperidade. 85. As 25 qualidades do campo unificado. 87. Sobre o autor. 91. Introdução. Era uma vez, numa terra distante, um jovem que foi à floresta e disse ao seu mestre espiritual: eu quero possuir uma riqueza ilimitada, quero ajudar e curar o mundo. Poderás fazer o favor de me dizer qual o segredo para alcançar prosperidade? E o mestre espiritual replicou: há duas deusas que habitam o coração de todos os seres humanos. Todos nós amamos profundamente esses seres supremos, mas há um segredo que devemos saber e vou dizer-te qual é. Embora amemos as duas deusas, há uma à qual devemos dar mais atenção. É a deusa da sabedoria, que se chama Sarasvati. Procura-a, ama e dá-lhe a tua atenção. A outra deusa, que se chama Lakshmi, é a deusa da riqueza. Se deres mais atenção a Sarasvati, Lakshmi ficará cheia de ciúmes e passará a dar-te mais atenção a ti. Quanto mais procurares a deusa da sabedoria, mais a deusa da riqueza te procurará. 9. Seguir-te-á para todos os lados e nunca te abandonará. E a riqueza que desejas será tua para sempre. Há poder na sabedoria, no desejo e no espírito, e esse poder dentro de ti constitui a chave para criar prosperidade. Uma nota do autor: a matéria deste livro encontra-se extremamente concentrada e deve ser absorvida pela consciência do leitor. Para obter melhores resultados, sugiro que primeiro leia o livro todo e depois retome a leitura, lendo, por exemplo, 5 páginas por dia. Depois de terminada a leitura, pode sempre retomá-la novamente. Se tornar esta leitura um hábito, para onde quer que vá, passará a ser seguido pela riqueza em todas as suas formas. 10 a 11-1 Como alcançar a prosperidade. Mundos infinitos aparecem e desaparecem na vasta extensão da minha consciência, como partículas de poeira dançando num raio de luz. Antigo ditado védico. Capítulo 1. A fonte de toda a abundância. A prosperidade consiste numa experiência pela qual as nossas necessidades se satisfazem com facilidade e os nossos desejos são espontaneamente realizados. Sentimos alegria, saúde, felicidade e vitalidade em todos os momentos da nossa existência. A prosperidade é do domínio da realidade e o verdadeiro objetivo deste livro é levar-nos a olhar para dentro da natureza da realidade. Quando nos baseamos na natureza da realidade, sabendo também que essa mesma realidade constitui a nossa própria natureza, apercebemo-nos de que podemos criar seja o que for, porque toda a criação material possui a mesma origem,
A natureza vai buscar a mesma origem à matéria com que cria um enxame de nebulosas, uma galáxia de estrelas, uma floresta tropical, um corpo humano, ou um pensamento. Toda a criação material, tudo o que podemos ver, tocar, ouvir, provar ou cheirar provém da mesma fonte. 15. O conhecimento real desse facto traz-nos a capacidade para realizar qualquer desejo que tenhamos, adquirir qualquer objeto material que queiramos e alcançar a realização e a felicidade, em toda a medida das nossas aspirações. Os princípios expressos neste livro referem-se especificamente à criação de riqueza material ilimitada, mas podem aplicar-se para realizar qualquer desejo, pois são os mesmos princípios que a natureza utiliza para criar a realidade material a partir de uma essência não material. Antes de tratarmos desses princípios, gostaria de falar com algum pormenor sobre o que a ciência, em particular a física, tem a dizer acerca da natureza deste universo em que vivemos, a natureza dos nossos corpos humanos, a natureza dos nossos espíritos, e a relação que todas elas mantêm umas com as outras. Segundo a teoria dos quanta, todas as coisas materiais, quer sejam automóveis, corpos humanos, ou notas de dólar, são formadas por átomos. Esses átomos são formados por partículas subatômicas que, por sua vez, constituem flutuações de energia e informação num imenso vazio de energia e informação. Noutros trabalhos meus, livros e gravações, já explorei em pormenor a natureza da realidade quântica. Sem irmos aos pormenores, a conclusão básica dos teóricos quânticos é que a matéria-prima do mundo é não material, a substância essencial do universo é não substância. Toda a nossa tecnologia se baseia nesse facto, e aqui encontramos o clímax da derrota da superstição materialista na atualidade. Os aparelhos de fax, os computadores, os rádios, as televisões, todos estes produtos da tecnologia existem porque os cientistas deixaram de acreditar que o átomo, que é a unidade básica da matéria, fosse uma entidade sólida. Um átomo não é, de forma alguma, uma entidade sólida, constitui uma hierarquia de estados de informação e energia num vazio de todos os possíveis estados de informação e energia. A diferença entre uma coisa material e outra coisa material, por exemplo, a diferença entre um átomo de chumbo e um átomo de ouro, não se estabelece a nível da matéria. As partículas subatômicas, como os prótons, os eletrões, os quarks e os bosões que formam um átomo de ouro ou de chumbo são exatamente os mesmos. Além disso, embora lhes chamemos partículas, eles 16 a 17 não são coisas materiais, constituem impulsos de energia e informação. Aquilo que torna o ouro diferente do chumbo é a organização e a quantidade desses impulsos de energia e informação. Tudo na criação material se estrutura através de informação e energia. Todas as ocorrências quânticas constituem basicamente flutuações de energia e informação, e esses impulsos de energia e informação constituem a não substância que forma tudo aquilo que consideramos substância ou matéria. Portanto, torna-se claro que a substância essencial do universo, para além de ser não substância, também é uma não substância pensante, pois o que é um pensamento, senão um impulso de energia e informação? Julgamos que os pensamentos apenas ocorrem nas nossas cabeças, mas isso acontece porque a experiência que temos é a do pensamento estruturado linguisticamente, que nos fala na nossa língua, no meu caso, inglês, com sotaque indiano. Mas esses mesmos impulsos de energia e informação, que experimentamos como pensamentos, esses mesmos impulsos, constituem a matéria-prima do universo. A única diferença entre os pensamentos no interior da minha cabeça e os pensamentos fora dela é que a experiência que tenho dos pensamentos no interior da minha cabeça se dá em termos linguisticamente estruturados, mas antes de um pensamento se verbalizar e constituir a experiência da linguagem, ele é apenas uma intenção, constitui, uma vez mais, um impulso de energia e informação. Por outras palavras, a um nível pré-verbal, toda a natureza fala a mesma linguagem. Somos todos corpos pensantes num universo pensante, e do mesmo modo que o pensamento se projeta, tal como as moléculas do nosso corpo, também esses impulsos de energia e informação se projetam no ambiente, como ocorrências espaço-temporais, por trás da roupagem visível do universo, para além da miragem de moléculas, a maia, ou ilusão,
de fisicalidade, encontra-se uma matriz sem costuras, de invisibilidade inerente, feita do nada, em silêncio. Esse nada invisível orquestra, instrui, guia, governa e compele a natureza a exprimir-se com infinita criatividade, infinita abundância e inflexível exactidão, numa miríade de desenhos, padrões e formas. 18 a 19 As experiências da vida constituem o continuum dessa matriz sem costuras do nada, dessa série contínua formada pelo corpo e pelo ambiente. Elas representam as nossas experiências de alegria e tristeza, de sucessos e fracassos, de riqueza e pobreza. Aparentemente todos estes factos acontecem, mas a níveis muito primordiais somos nós que fazemos com que eles aconteçam. Os impulsos de energia e informação que criam as nossas experiências de vida refletem-se nas nossas atitudes em relação à vida, e as nossas atitudes são o resultado e a expressão de impulsos de energia e de informação autoengendrados. Capítulo 2 Os passos de AZ para alcançar a prosperidade. Em que consistem então os estados de consciência? Nos estados de informação e energia que promovem nas nossas vidas a experiência da riqueza, por uma questão de conveniência, e para ser mais fácil de lembrar, fiz uma lista, de A a Z, enumerando os passos necessários para criar prosperidade. Segundo a minha experiência, para materializar a riqueza não é necessário praticar conscientemente as atitudes que vou descrever. Aplicar esforços no sentido de conscientemente praticar uma atitude ou cultivar um estado de espírito é desnecessário e pode provocar estresse e tensão. O importante é saber o que são estas atitudes de A a Z, saber o que significam estes passos, ter consciência deles. Quanto mais conscientes estivermos, mais essa sabedoria se estruturará no nosso espírito e na nossa consciência. É então mais provável que a nossa atitude e o nosso comportamento se modifiquem espontaneamente, sem qualquer esforço da nossa parte. 22 A sabedoria possui um poder organizador inerente. Basta saber, basta conhecer os princípios, a sabedoria será processada e metabolizada pelos nossos corpos e os resultados serão espontâneos. Os resultados não surgem de um dia para o outro, mas começam a manifestar-se gradualmente depois de algum tempo. Se prestar atenção às páginas que se seguem e as ler sistematicamente, verá ocorrer mudanças espontâneas na sua vida e a riqueza e a prosperidade surgirão de forma fácil e simples. A de absoluto, autoridade, afluência e abundância, a verdadeira natureza do estado inicial, nosso e do universo, consiste num campo de todas as possibilidades. Na nossa forma mais primordial, somos um campo de todas as possibilidades. A partir daí, é possível criar seja o que for. Esse campo constitui a nossa verdadeira natureza essencial, constitui o nosso eu íntimo, também se designa por absoluto e representa a autoridade suprema. É intrinsecamente afluente, porque está na origem da infinita diversidade e abundância do universo. Há igualmente de amor. Ame-se a si próprio, ame os seus clientes, ame a sua família, ame toda a gente, ame o mundo. Não há poder mais forte do que o amor. 23b De bom e excepcionalmente bom. A evolução implica que, com o tempo, exigindo sempre o que há de melhor, nos tornemos cada vez melhores, conseguindo por fim obter para nós próprios o melhor de todas as coisas. As pessoas que têm consciência da riqueza aceitam apenas o que é verdadeiramente bom, o melhor. Isto também se pode designar pelo princípio da prioridade do excepcional. Siga sempre em primeira classe e o universo corresponderá, oferecendo-lhe o melhor. C de caridade. Ter muito dinheiro no banco, sem a experiência de caridade, representa um estado de pobreza. A consciência de riqueza constitui, por definição, um estado de espírito. Se estiver constantemente preocupado com a quantidade de dinheiro de que necessita, é de facto pobre, por muitos milhões que tenha na sua conta. C também de consciência de riqueza, sem preocupações. A consciência de riqueza implica a ausência de preocupações financeiras. As pessoas verdadeiramente ricas nunca se preocupam com o facto de perderem dinheiro, pois sabem que de onde quer que ele provenha, a sua fonte é inesgotável. Uma vez, quando estávamos a discutir um projeto de paz mundial com o meu professor, Maharizima Eshioji, alguém lhe perguntou, de onde virá todo o dinheiro? E ele replicou, sem hesitar, de onde quer que ele esteja na altura. 24 a 25 de dádiva, no sentido de ajudar os outros e ajudá-los a ganhar dinheiro.
Ajudar os outros a ganhar dinheiro e ajudar as outras pessoas a realizar os seus desejos constitui um bom meio para se assegurar de que ganhará dinheiro para si e também de que realizará os seus sonhos com mais facilidade. D de doação, ou seja, capacidade de doar parte dos seus rendimentos, sem impor condições nem obrigações. Quando se dá, cria-se um vazio que atrai ainda mais do que aquilo que se deu. Como Emerson disse, se o coração não for rico, a riqueza passa a ser um pobre pedinte. D de despreocupação. A despreocupação conduz com facilidade a uma atitude de caridade, e à capacidade de partilhar e doar bens materiais, porque a fonte de onde ela provém é infinita, ilimitada e inesgotável. D também de Dharma. Cada um de nós tem um Dharma, isto é, tem um objetivo na vida, e de exultar com o sucesso dos outros, sobretudo aqueles que competem consigo e aqueles que se consideram seus inimigos. Os seus rivais e os seus inimigos tornar-se-ão seus apoiantes se você se alegrar com o sucesso deles, e também para o princípio de que a expectativa determina os resultados. Portanto, espere sempre o melhor e verá como o resultado se encontra espontaneamente contido na expectativa, e refere-se também à percepção da eternidade, em oposição à percepção do efêmero. A percepção do efêmero ocorre quando se renuncia ao eu, em troca da imagem do eu. A imagem do eu constitui a máscara social, a boa aparência atrás da qual nos escondemos. Ao nível da percepção da efemeridade, o nosso comportamento é sempre influenciado pelo passado e pela antecipação e medo do futuro. A percepção da efemeridade sobrecarrega-nos de culpa e tristeza, enraiza-se 26 a 27 no medo, provoca entropia, envelhecimento e morte. A percepção da eternidade é a percepção do eu. O profeta védico diz: não me preocupo com o passado e não temo o futuro, porque a minha vida se encontra supremamente concentrada no presente e a resposta certa surge-me, em todas as situações, à medida que elas ocorrem. Este estado chama-se estado de beatitude. O eu não se encontra no domínio do pensamento, encontra-se na fenda que se abre entre os pensamentos. A psique cósmica segreda-nos baixinho através dessa abertura. Também é aquilo a que chamamos intuição. A percepção da efemeridade encontra-se no intelecto, faz cálculos. A percepção da eternidade encontra-se no coração, sente-se. F para referir o facto de que em todo fracasso se encontra a semente do sucesso. Na manifestação do material a partir do não material, do visível a partir do invisível, encontra-se uma mecânica fundamental, que constitui o princípio da regeneração. Os nossos fracassos são pedras de toque da mecânica da criação, aproximando-nos cada vez mais dos nossos objetivos. Na realidade, o fracasso não existe. Aquilo a que chamamos fracasso consiste apenas num mecanismo através do qual aprendemos a fazer bem as coisas. 28 a 29 G de gratidão e generosidade, que deverão estar implicitamente ligadas aos conceitos de Deus e objetivo. A gratidão e a generosidade constituem atributos naturais de uma consciência afluente, já que só se deve procurar o melhor, o princípio da prioridade do excelente, por que não adoptar Deus como modelo? Afinal, ninguém é mais afluente do que Deus, pois ele representa o campo de todas as possibilidades. Há um mecanismo bem definido através do qual todos os desejos se podem manifestar e é constituído pelos 4 passos que se seguem. Primeiro passo: deixe-se deslizar pelos espaços entre os pensamentos. Essas aberturas representam a janela, o corredor, o vórtice transformador, através das quais a consciência individual comunica com a consciência cósmica. Segundo passo: nessa abertura, estabeleça com clareza um objetivo definido. Terceiro passo: não se preocupe com o resultado, porque pensar muito no resultado, ou prender-se muito a ele, impede-o de se concentrar no espaço aberto entre os pensamentos. Quarto passo: deixe o universo tratar dos pormenores. É importante possuir um objetivo definido no seu conhecimento, mas também é importante renunciar a ligar-se ao objetivo. O objetivo encontra-se no espaço entre os pensamentos, o qual constitui a potencialidade que organiza e orquestra os pormenores necessários para produzir qualquer resultado. Talvez se recorde de algum momento em que tentou lembrar-se de um nome, esforçando-se, mas sem conseguir. Por fim,
desistiu de pensar no resultado e então, um pouco depois, o nome parece atravessar a sua consciência como um relâmpago. Este é o mecanismo para realizar qualquer desejo. Quando se esforçava para se lembrar do nome, o seu espírito estava muito ativo e turbulento, mas por fim, cansado e frustrado, você desiste. O espírito tranquiliza-se. E, lentamente, vai ficando mais tranquilo, talvez tão tranquilo que quase para. Deixou-se deslizar para além da aberta entre os pensamentos, onde libertou o seu 30-31 desejo, que depressa lhe foi concedido. É este o verdadeiro significado de pergunta e receberás, ou bate e a porta abrir-se-á. A meditação constitui um dos meios mais simples e mais fáceis de penetrar na fenda que se abre entre os pensamentos, e há muitas formas de meditação e oração que podem ajudar-nos a manifestar os nossos desejos. Quando nos concentramos nessa abertura, H de humanidade, que representa também o facto de nos encontrarmos aqui para fazer felizes todos os seres humanos com os quais contactamos, a vida evolui naturalmente na direção da felicidade. Devemos sempre interrogar-nos sobre se aquilo que fazemos nos vai tornar felizes, a nós e a aqueles que nos rodeiam. Porque a felicidade constitui o objetivo supremo, constitui o objetivo de todos os objetivos. Quando procuramos dinheiro, ou uma boa relação, ou um excelente trabalho, aquilo que realmente desejamos é a felicidade, nossa e daqueles que nos rodeiam. O erro que cometemos é não começarmos por procurar essa felicidade em primeiro lugar. Se o fizermos, tudo mais acabará por surgir. 32-33 e refere-se à capacidade de sermos inflexíveis nas nossas intenções. Significa conseguir tomar uma decisão imutável, da qual não se possa voltar atrás. Significa dirigir o espírito para um único objetivo. Significa ter um objetivo bem definido, que não se deixe superar por outros desejos ou interesses antagônicos. Para obter riqueza, ou qualquer outra coisa material do universo físico, deve desejá-la, tomar a decisão de trabalhar para conseguir o objetivo. A decisão deve ser imutável, ter um propósito fixo, que nada possa superar. O universo trata dos pormenores, organiza e orquestra as oportunidades. Deve apenas manter-se alerta para não deixar passar as oportunidades. 34J refere-se ao facto de não ser necessário julgar. Quando renunciamos à necessidade de estar sempre a classificar as coisas como boas e más, certas e erradas, a nossa consciência experimenta mais silêncio. O nosso diálogo interior começa a tornar-se mais tranquilo quando nos libertamos da carga do julgamento e o acesso ao espaço entre os pensamentos torna-se mais fácil. Por isso é importante afastarmos-nos de definições, rótulos, descrições, interpretações, avaliações, análises e julgamentos, pois tudo isto cria turbulência no nosso diálogo íntimo. J também de juventude e vigor, que significa igualmente vitalidade e energia. Experimentamos saúde quando a percepção que temos de quem somos provém de uma referência ao eu. Quando nos identificamos com situações, circunstâncias, pessoas ou coisas, cedemos a nossa energia ao objeto de referência. Daí resulta que sentimos falta de energia e vitalidade. 35 Quando a nossa identidade provém do eu, preservamos para nós a nossa energia. Sentimos-nos cheios de energia, poderosos, e experimentamos um vigor pleno de juventude. Ele de lei da oferta e da procura, seja qual for o serviço que aqui estamos a prestar, existe procura para ele. Pergunte a si próprio, como é que posso ser útil, e como é que posso ajudar? As respostas encontram-se dentro de si. Quando as encontrar, também será capaz de ver e reconhecer que há uma procura para o serviço que lhe foi destinado. Esta lei está ligada ao Dharma. Quando estamos em Dharma, apreciamos o nosso trabalho e fazemo-lo com prazer. Ele também de luxo como estilo de vida. Viver bem é o nosso estado natural. Adoptar o conforto material como estilo de vida estabelece o preâmbulo, as prévias condições para o fluir da riqueza. 36-37 M de motivação. A melhor forma de motivar os outros a ajudá-lo a realizar os seus objetivos consiste em ajudá-los a realizar os deles. N refere-se a dizer não ao negativismo. O famoso autor e meu amigo, Wayne Dyer, ensinou-me uma técnica muito simples para o conseguir. Sempre que tenho um pensamento negativo, diz silenciosamente para si próprio adiante e continua em frente.
Dizer não ao negativismo também significa não se rodear de pessoas negativas. As pessoas negativas esgotam as nossas energias. Rodeie-se de amor e força e não permita que a negatividade se instale em seu redor. 38 a 39. Para o facto de na vida coexistirem valores em oposição entre si, alegria e tristeza, prazer e dor, alto e baixo, quente e frio, aqui e ali, luz e escuridão, nascimento e morte. Toda a experiência se faz por contraste e um não teria significado sem o outro extremo. Um sábio disse um dia: um homem que nasce cego nunca saberá o significado da escuridão, porque nunca teve a experiência da luz. Quando há uma reconciliação serena, uma aceitação da nossa consciência desta vívida coexistência de todos os valores opostos, tornamo-nos cada vez mais não julgadores. O vitorioso e o vencido passam a ser vistos como dois polos do mesmo ser. O não julgamento conduz a uma tranquilização do diálogo íntimo e isso abre as portas à criatividade, o também de oportunidade, proporcionada por uma comunicação aberta e honesta. Qualquer contato com outra pessoa constitui uma oportunidade de desenvolvimento e de realização de desejos. Só temos de nos manter atentos às 40 a 41 p de projeto de vida e também de potencialidade pura. Estamos aqui para cumprir um projeto, para atingir uma finalidade. Cabe-nos descobrir de que projeto, ou finalidade, se trata. O conhecimento do projeto para o qual estamos destinados conduz-nos à compreensão das nossas potencialidades. Devemos estabelecer os nossos propósitos em termos muito simples. Por exemplo, a minha finalidade na vida é curar, fazer felizes todos aqueles com quem contacto, e estabelecer a paz. Conhecer o projeto para o qual estamos destinados, ou a nossa finalidade, abre as portas da potencialidade pura, pois as sementes e mecanismos que nos permitem realizar o nosso desejo são inerentes ao próprio desejo. O profeta védico afirma: eu sou o incomensurável potencial de tudo o que era, é e será, e os meus desejos são como sementes deixadas no solo, esperam a estação certa e depois manifestam-se espontaneamente sob a forma de belas flores e magníficas árvores, em jardins maravilhosos e florestas majestosas. 42 a 43 Q de questionar os dogmas, questionar a ideologia, questionar a autoridade exterior. Apenas questionando aquilo que as pessoas tomam como certo, aquilo que pensam ser verdadeiro, se pode romper a hipnose do condicionamento social. R refere-se ao facto de que receber é tão necessário como dar. Receber com cortesia constitui uma expressão da dignidade do acto de dar. Aqueles que são incapazes de receber, na verdade também são incapazes de dar. Dar e receber constituem diferentes aspectos do fluxo de energia do universo. Dar e receber não tem de tomar a forma material das coisas. Receber com cortesia é um cumprimento, a admiração, ou o respeito também implica a capacidade de saber dá-los aos outros. A ausência de respeito, cortesia, maneiras, ou admiração cria um estado de pobreza, independentemente da quantidade de dinheiro que se tenha no banco. 45 S de saber gastar e saber servir. O dinheiro é como sangue, deve fluir. Acumular e agarrar-se àquilo que se acumula provoca a sedimentação. Para crescer é preciso fluir. De outro modo, cria-se um bloqueio que, tal como sangue coagulado, só causa prejuízo. O dinheiro constitui energia de vida que trocamos e usamos como resultado do serviço que prestamos ao universo. E, para que ele continue a vir para as nossas mãos, devemos fazê-lo circular. S refere-se também ao facto de o poder organizador ser inerente à sabedoria. Qualquer tipo de sabedoria se transforma espontaneamente e conduz a uma mudança no conhecimento, a partir da qual se pode criar novas realidades. Por exemplo, a sabedoria que adquirirmos através deste livro vai gerar espontaneamente as condições para a riqueza e para a prosperidade. T para a transcendência. A minha experiência pessoal mostra-me que, sem transcendência, a vida não possui beleza. Para viver uma vida plena, é necessário ir para além de todas as fronteiras. Como dizia o poeta Sufi, Rumi, há um campo, para além das ideias sobre o que está certo e o que está errado. Aí nos encontraremos. Sinto que a minha experiência da transcendência, através da prática da meditação, me traz uma estabilidade e um silêncio interiores que não são afetados por qualquer atividade. Esse silêncio permanece, de modo que nenhuma experiência exterior pode obscurecer o conhecimento e a experiência do eu. T também para banco de talentos.
Para maximizar a criatividade e oferecer os melhores serviços, é bom desenvolver um banco de talentos ou um círculo de indivíduos com capacidades especiais e diversas, que em conjunto constituam mais do que a soma das partes. 46 a 47 Eu, a montanha e tudo mais constituímos o mesmo ser com diferentes máscaras. Este é o estado de amor, não como um sentimento, mas como a verdade suprema, no coração de toda a criação, o para a compreensão da unidade para além de toda a diversidade. A consciência da unidade constitui um estado de iluminação através do qual se rompe a máscara de ilusão que cria a separação e a fragmentação. Para além da aparência de separação existe um campo unificado de totalidade. Aí o profeta e o cenário formam uma unidade. Experimentamos a consciência da unidade quando amamos, quando estamos na natureza, a contemplar as estrelas ou a passear na praia, quando ouvimos música, dançamos, lemos poesia, ou rezamos, e também no silêncio da meditação, ao nível da consciência da unidade, deslizamos pela barreira do tempo para o pátio da eternidade, como quando dizemos, a beleza da montanha fez-nos suster a respiração. O tempo parou. Nesse momento tornamo-nos um só com a montanha. A um nível muito profundo do conhecimento, sabemos que vós, eu, a montanha tudo mais construímos o mesmo ser com diferentes máscaras. Este é o estado de amor, não como o sentimento, mas como a verdade suprema, no coração de toda a criação. 48 a 49 V de valores, verdade, integridade, honestidade, amor, fé, devoção e beleza. O grande escritor indiano Rabindranath Tagore dizia: quando sentimos a beleza, sabemos-la como verdade. Sem valores, temos a confusão e o caos. Quando os valores se desintegram, tudo se desintegra. A saúde desintegra-se, a pobreza ganha domínio sobre a prosperidade, as sociedades e as civilizações desagregam-se. Quando temos em conta os valores que a sociedade sempre considerou sagrados, a ordem emerge do caos, e o campo da potencialidade pura dentro de nós torna-se todo-poderoso, criando tudo aquilo que desejar. X para exprimir um cheque-mate à ingratidão. Devemos revelar sincero apreço a todos os que nos ajudam. Nunca devemos fingir apreço, mas se o sentimos devemos mostrá-lo. Exprimir gratidão constitui uma força poderosa, que produz ainda mais do que aquilo que já recebemos. 50 a 51 Z de zelar pela vida, sentir o prazer que ela nos proporciona e apreciá-la em todo o seu vigor e exuberância, significa saber que há apenas uma vida, que se exprime numa miríade de formas. Ver que a vida é saber que o poder reside no momento presente, significa saber que eu sou isso, que vós sois isso, que tudo isto é isso, e isso é tudo o que existe. Tagore disse um dia: a mesma corrente de vida que flui através do mundo flui também nas minhas veias, dia e noite, e dança com passo. É a mesma vida que brota com a alegria do pó da terra, em inúmeras folhas de relva, e irrompe em tumultuosas ondas de flores. Ele chama isto o pulsar de séculos de vida, que neste momento dançam no meu sangue. Tomar contato com esse pulsar de séculos de vida que nesse momento dançam no nosso sangue significa ter prazer de viver, significa enfrentar o desconhecido com despreocupação e liberdade. O desconhecido constitui o campo de todas as possibilidades em todos os momentos do presente, e isso significa a liberdade, para além do conhecido, condicionamento do passado, para além da prisão do espaço, do tempo e da causalidade. Como Dom Juan disse uma vez a Carlos Castaneda, não importa o nosso destino específico, desde que o enfrentemos com supremo abandono. Isto é despreocupação, isto é alegria, isto é liberdade, isto é prazer de viver. Portanto, são estes os degraus para a riqueza ilimitada, a prosperidade de Aze. Uma vez mais, não é necessário cultivar conscientemente um estado de espírito próprio destes atributos, basta conhecê-los. Leia esta lista todos os dias, e verá como a sua vida muda e se vai tornando expressão de prosperidade, imensidade, abundância, infinitude e imortalidade. Crie tanta riqueza quanto o seu coração deseja. Realize todos os desejos materiais e não materiais. Crie riqueza e gaste-a. Gaste-a com liberalidade e depois partilhe-a e dê aos outros. Dê aos seus filhos, sua família, aos seus parentes, aos seus amigos. 52 a 53 à sociedade e ao mundo.
Porque a riqueza é do universo e não nos pertence, nós pertencemos-lhe. Somos filhos privilegiados e o universo escolheu partilhar a sua generosidade conosco. Temos apenas de estar atentos à prosperidade e ela será nossa. A atenção é tudo o que conta. Havia um grande profeta indiano que dizia: vós estáis onde a vossa atenção vos leva. Na verdade, vós sois a vossa atenção. Se a vossa atenção está fragmentada, vós sois fragmentados. Quando a vossa atenção estiver no passado, vós estareis no passado. Quando a vossa atenção estiver no momento presente, estareis na presença de Deus e Deus encontrar-se-á presente em vós. Basta que conheçam o presente, que saibam aquilo que estão a fazer. A presença de Deus encontra-se em toda a parte, e apenas tereis de tomar consciência dela e envolvê-la com a vossa atenção. 54 A consciência da riqueza no campo de todas as possibilidades deixa que as águas se acalmem, verás as estrelas e a lua espelharem-se no teu ser. Rumi 54. Capítulo 3 A magia da atenção. Até agora, falamos dos passos para a prosperidade num sentido mais ou menos materialista, mas a riqueza material ou o dinheiro constituem apenas um meio para a realização espontânea dos nossos desejos. A prosperidade e a riqueza permitem que os seus desejos se realizem com facilidade, quaisquer que sejam, quer a nível material, quer a nível das necessidades emocionais, fisiológicas ou espirituais, e também no que respeita à amizade. A atenção de uma pessoa verdadeiramente rica nunca se focaliza apenas no dinheiro. Para além disso, uma pessoa rica nunca tem preocupações de dinheiro. Pode ter milhões de dólares no banco, mas se estiver sempre a pensar em dinheiro, se isso o preocupa, se o preocupa como obter mais, não ter o suficiente, medo de perder o dinheiro, se isso o desgasta, então, independentemente da riqueza que possui, pode considerar-se uma pessoa pobre. Como Oscar Wilde disse uma vez, há 57 apenas uma classe de pessoas que pensa mais no dinheiro do que os ricos, são os pobres. Na verdade, os pobres não conseguem pensar em mais nada. Possuir verdadeira riqueza ou prosperidade significa uma total despreocupação, mesmo quando se trata de dinheiro. A verdadeira consciência da riqueza significa, portanto, ter consciência da fonte de toda a realidade material. A fonte de toda a realidade material é a consciência pura, é o conhecimento puro, é o campo unificado, é o campo de todas as possibilidades. Não podemos conhecer esse campo apenas por pensar nele porque, por definição, transcende o pensamento. Podemos, no entanto, possuir uma sabedoria experimental desse campo transcendendo-nos até o atingir e conhecendo-o intimamente como conhecemos a nossa própria natureza. Quando nos transcendemos, passamos a uma sabedoria não verbal, em que não se utiliza as palavras. Adquirimos a sabedoria diretamente, sem a intervenção dispersante da linguagem falada. É este o valor da meditação, que nos dá a experiência do ser puro, embora a experiência do ser puro em si consista numa expressão de pura beatitude e alegria. A vantagem principal de alternar a experiência da meditação com a atividade reside no facto de que quanto mais mergulharmos no campo do ser puro, do conhecimento puro, da consciência pura, mas a nossa atividade fica imbuída deles, e então a nossa atividade ganha as qualidades inerentes ao ser puro, na consciência pura, infinito, imenso, abundante, afluente e imortal. A melhor forma de adquirir a sabedoria deste campo do ser puro é através da meditação. Ter conhecimento intelectual das qualidades e aplicar atenção nas qualidades também ajuda, porque aquilo que, por fim, experimentarmos constituirá o resultado da qualidade da nossa atenção. Neste capítulo, gostaria de explicar uma vez mais com algum pormenor o campo quântico. Os físicos dizem-nos que devemos passar para lá do âmbito das partículas subatômicas que constituem o átomo, que está na base de tudo o que existe na realidade. Dizem-nos que quando tentamos examinar e compreender essas partículas, com nomes interessantes como quarks, bosões, leptões, etc., nos apercebemos de 58 a 59 que elas são tão pequenas que nunca as poderemos medir. Não há, nem nunca haverá, instrumentos capazes de medir a minúscula pequenez dessas partículas. Na verdade, elas são tão pequenas que apenas podemos pensar acerca delas. Agora há outro facto muito interessante acerca dessas partículas: nunca foram vistas. Portanto,
Se não podemos observar essas partículas subatômicas, se não as podemos ver, como sabemos sequer que elas existem? E a resposta é: temos a prova de que existem pelos rastros que deixam nas partículas aceleradoras, nos locais onde se fazem investigações sobre teoria subatômica. Podem ver-se, e até fotografar, os rastros que essas partículas deixam atrás de si. E, ao observar esses rastros, sabe-se que elas de facto existiram. Mas há ainda outra faceta muito interessante acerca dessas partículas, que é o facto de elas só existirem quando são observadas. Portanto, se estivermos a observar um campo quântico, sempre que olhamos para elas, essas partículas cintilam para a existência. E sempre que desviamos a nossa atenção, elas desaparecem num vácuo, cintilam e apagam-se, como pequenas luzes num quarto escuro. Pode comparar o quarto escuro com o infinito, o espaço imenso, onde as partículas cintilam para a existência, devido ao simples acto de se prestar atenção ao campo. Quando dirigimos a atenção para o campo, as partículas revelam-se para a existência. Se a nossa atenção não estiver dirigida para o campo, elas constituem apenas uma amplitude de probabilidade no campo de todas as possibilidades. Cada partícula constitui ao mesmo tempo uma onda, e é uma onda até ao momento da observação. Uma onda não se restringe a nenhuma localização no espaço ou no tempo. Uma onda constitui uma coisa difusa, por isso lhe chamamos uma amplitude de probabilidade no campo de todas as possibilidades. Isto define a probabilidade estatística de encontrar uma partícula em determinado local no momento da observação. O que significa o tempo de observação? É a atenção que transforma a amplitude de probabilidade, a onda, a distribuição de probabilidade, permitindo a sua medição como função do tempo. A atenção toma essa amplitude de probabilidade e trá-la para a existência material, apenas pelo simples acto de observação, e o simples acto de observação constitui-se de facto por si. Aplicar nela a 60 a 61. Atenção. Portanto, uma partícula é literalmente criada por vós, ou por mim, através do acto de observar. Antes de ser observada, constitui apenas uma possibilidade, uma distribuição de probabilidade de uma possível medição como função do tempo. A magia da atenção antes da observação, onde espalha-se pelo espaço e pelo tempo amplitude de probabilidade, não material, não local no campo do espírito no momento da observação, partícula ocorrência no espaço e no tempo localizada no campo do material. Vejam só como isto é mágico. É a qualidade da nossa atenção que traz para a existência material a amplitude de determinada probabilidade no campo das possibilidades infinitas. De facto, toda a criação material não é mais do que a própria experiência do eu, através das diferentes qualidades de atenção que aplicamos ao nosso próprio eu. Se a nossa atenção for fragmentada, então seremos fragmentados. Se a nossa atenção constituir uma totalidade, então seremos uma totalidade. O profeta védico diz: aplicai vossa atenção àquilo que é e observai a sua constante plenitude. A presença de Deus encontra-se em toda a parte. Tereis apenas de tomar consciência dela e envolvê-la com a vossa atenção. 62 a 63 Capítulo 4 O poder da sabedoria, do desejo e do espírito. Examinemos as qualidades do campo unificado, do eu, do ser puro, que constitui a fonte de toda abundância e prosperidade no universo. Afinal, se tivéssemos de escolher um exemplo, se tivéssemos de escolher qualquer coisa com que nos comparar, por que não escolher o campo unificado, a fonte de toda a criação, como nosso modelo? O campo unificado caracteriza-se pelas 25 qualidades que se encontram enumeradas adiante. Esta lista foi elaborada há muitos anos atrás, quando Maharisima Eshoji, o fundador da técnica de meditação transcendental, pediu a um grupo de físicos para descrever as qualidades do campo unificado. Acontece que estas são também as qualidades de Brahma, fonte de toda a criação, como se descreve no Veda, o livro espiritual clássico da Índia. Se pudéssemos imaginar uma pessoa que encarnasse os pensamentos de Deus, estes seriam representados 65 pelos seus traços psicológicos. E nada melhor do que utilizar para nosso modelo o Espírito de Deus, o campo unificado, o campo de todas as possibilidades. Einstein disse uma vez: quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto são pormenores. Portanto, examinemos as qualidades do campo unificado. Elas são
um potencial total da lei natural. Isto significa que todas as leis da natureza que são estudadas, que produzem a infinita diversidade da criação, se encontram aqui. No campo unificado, hoje, os cientistas dizem-nos que há 4 forças básicas na natureza: a gravidade, que faz girar a Terra e mantém os planetas juntos; o eletromagnetismo, responsável pela luz, pelo calor, pela eletricidade, por todas as coisas que, na vida cotidiana, experimentamos como energia; a interação forte, que mantém unidos os núcleos atômicos; a interação fraca, responsável pela transmutação de elementos e pela deterioração radioativa. Tudo na criação material provém destas 4 forças, mas não se trata aqui apenas de simples forças, elas constituem também campos de inteligência, porque o suporte supremo dessas forças, o campo unificado, constitui um campo de inteligência infinita e imensa, representando, portanto, o potencial total da lei natural. 2. Poder organizador infinito. Este campo organiza tudo na criação: o movimento das galáxias, o movimento das estrelas, a rotação da Terra, os ciclos das estações, os ritmos biológicos dos nossos corpos, a migração das aves na estação certa para o local certo, o retorno dos peixes aos locais onde desovam, os ritmos biológicos da natureza que encontramos nas flores, na vegetação e nos animais, constitui literalmente um campo de infinito poder organizador. Pode realizar um infinito número de coisas ao mesmo tempo e depois correlacioná-las entre si. Até o nosso corpo constitui um campo de infinito poder organizador. No corpo humano, ocorrem 6 trilhões de reações por segundo e cada uma delas se correlaciona com todas as outras. Qualquer simples ocorrência bioquímica sabe que outra ocorrência bioquímica se está a dar no corpo. O corpo humano pode 66 a 67. Ao mesmo tempo ter pensamentos, tocar piano, cantar uma canção, digerir comida, eliminar toxinas, matar germes, observar o movimento das estrelas, fazer crianças e correlacionar cada uma destas atividades com todas as outras. Portanto, o poder organizador infinito é inerente ao próprio campo. Conhecer este campo intimamente, adquirir a sua sabedoria prática, como a nossa própria natureza, significa encarnar automaticamente o infinito poder organizador do campo. 3. Plenitude de consciência interior. Este constitui o campo do puro conhecimento, representa a pura capacidade de atenção, é vigoroso, não entorpecido, embora silencioso, mantém-se plenamente desperto. Neste campo do puro conhecimento, todas as eventualidades são possíveis, através da qualidade da consciência no próprio campo. 4. Correlação infinita. Mais uma vez, correlacionar todas as coisas entre si. 5. Ordenação perfeita. Este campo pertence ao domínio da ordem. Por outras palavras, a ordem aqui é perfeita, mesmo que a aparência seja caótica. Nos últimos tempos, temos tido muita informação sobre a famosa teoria do caos, que apenas nos vem dizer que, mesmo se a aparência revela o caos, encontramos sempre uma ordem nas profundezas do caos. Imagine que vai à cidade de Nova York e se encontra na Grand Central Station, observando do exterior aquilo que se passa. O caos parece-lhe tremendo. As pessoas apressam-se de um lado para o outro e parece não haver ordem alguma. Mas, claro, todas as pessoas têm um destino específico. E, para além disso, sob a aparência de desordem existe, na verdade, um estado muito ordenado. Imagine que, à última hora, alguém anunciava uma mudança de linha: o comboio X, em vez de sair da linha 11, passa a sair da linha 12. O caos pareceria agora ainda maior. As pessoas mudam de direção com toda a rapidez e andam para cá e para lá muito depressa, mas de facto há uma ordem por trás de tudo isto, há um objetivo definido em toda esta atividade. 68 a 69. Do mesmo modo, também há ordem no campo unificado, porque ele organiza um infinito número de coisas ao mesmo tempo. A aparência superficial pode ser caótica e até conduzir a atividades e pensamentos que parecem caóticos, mas há uma ordem subjacente para lá de tudo isso. 6. Dinamismo infinito. Este campo é dinâmico, embora silencioso, possui um infinito dinamismo que pode criar todas as possibilidades. Também é fluido, flexível,
A flexibilidade constitui um aspecto da sua natureza não manifesta. É silencioso. No silêncio encontra-se a fonte do dinamismo, assim como no resto se encontra o potencial da atividade. Quanto mais profundo for o silêncio, mais profundo será o dinamismo. 7. Criatividade infinita. Afinal, o que poderia ser mais criativo do que o acto de manifestar todo o universo? Mas a manifestação do universo não constitui mais do que a manifestação do pensamento a partir do nível do ser. O ser puro pensando para si próprio que eu me torne água, torna-se água. Pensa para si próprio que eu me torne montanha, e torna-se montanha, que eu me torne galáxia, e torna-se galáxia. O ser puro, imperturbável, silencioso, eterno, é o estado de graça. Uma centelha de pensamento neste estado, uma pequena perturbação, e a partir dele todo o universo se manifesta. O grande poeta Sufi, Rumi, disse um dia: vimos a rodopiar do nada, estrelas dispersas, como pó. Este é o mecanismo da criação. 8. Sabedoria pura. A sabedoria pura não é saber acerca disto ou daquilo. Consiste na sabedoria acerca de tudo o que existe na criação material. Consiste na potencialidade, no incomensurável potencial de tudo aquilo que foi, tudo aquilo que é, tudo aquilo que será. 9. Imensidão. O campo unificado não se encontra limitado por fronteiras, noções conceptuais, ou compromissos cognitivos. 71 prematuros. O campo é ilimitado em espaço e tempo, não possui limites de tempo, é eterno, não possui limites de espaço, fica para além das fronteiras exteriores do espaço. 10. Equilíbrio perfeito. O campo equilibra tudo na criação, a ecologia da natureza, a fisiologia do corpo humano, a evolução do feto humano para bebê. 11. Autossuficiência. O campo unificado não precisa de nada do exterior, porque tudo se encontra contido dentro dele. Voltando-se para seu próprio interior, pode criar e voltar a criar. 12. Possibilidades infinitas. Isto significa todas as possibilidades, tudo o que puder imaginar e mais. Portanto, pode adquirir tudo o que estiver no âmbito da sua imaginação, e até aquelas coisas que em geral se encontram fora dos limites da sua imaginação. 72. Quanto mais adquirir, mais a sua imaginação se expandirá. Aquilo que hoje lhe parece inimaginável, pode tornar-se imaginável amanhã, mas haverá sempre novos campos a explorar. 13. Silêncio infinito. O silêncio infinito é o Espírito de Deus, um espírito que pode criar tudo através da potencialidade pura. O silêncio infinito contém infinito dinamismo. Pratique o silêncio e adquirirá a sabedoria do silêncio. Esta sabedoria constitui um sistema de cálculo muito mais exato e correto, e muito mais poderoso, do que tudo o que se encontra contido nas fronteiras do pensamento racional. 14. Harmonia. O universo constitui a interação harmoniosa de todos os elementos e forças que criam equilíbrio e harmonia. A palavra universo significa literalmente uma canção, oni, verso, canção. Nesta canção, nesta harmonia, a paz, risos, alegria e estado de graça. 73. Evolução contínua. Tudo na natureza evolui para um nível mais elevado de existência, mesmo sem tentar e sem pensar, apenas graças à nossa própria existência, evoluímos para um nível mais elevado de conhecimento. Quando temos conhecimento disto, ainda evoluímos mais depressa. 16. Autorreferência. O campo unificado não se refere a nenhum objeto exterior para se conhecer a si próprio, apenas se volta para o seu próprio interior para se conhecer. 17. Invencibilidade. O campo é indestrutível. O fogo não o pode queimar, a água não o pode molhar, o vento não o pode secar e as armas não o podem trespassar. É antigo, não nasceu, nem pode morrer. Ponto. 18. Imortalidade. Portanto, é imortal. 19. Não se manifesta. Embora constitua a fonte de tudo o que se manifesta na criação, ele próprio não se manifesta. 20. Fonte de vida. O campo unificado constitui a fonte de vida de tudo na criação, desde uma árvore até ao movimento das estrelas e galáxias, à migração dos pássaros, ao movimento do nosso sistema imunitário, ao nosso processo digestivo, até ao bater do nosso coração. Tudo isto precisa de ser alimentado. 21. Integração. O campo não só alimenta todas estas atividades, como também integra cada uma delas em tudo o resto. 22. Simplicidade. E, apesar de tudo, a sua natureza é a pura simplicidade. Não é complicado, porque no nível que menos se manifesta,
74 a 75 Não há nada a não ser o nosso próprio conhecimento, a forma mais simples do nosso próprio conhecimento. 23 Purificação O campo purifica todas as coisas com as quais estabelece contato. Purificar significa restituir as coisas ao seu estado primitivo e originário. O universo, sendo a expressão de um extraordinário equilíbrio, tem a sua fonte na pureza, portanto, o campo que constitui a fonte de tudo purifica tudo aquilo com que estabelece contato. 24 Liberdade A liberdade é inerente ao campo unificado e, quando se estabelece contato com ele, ela vem até nós. É a liberdade que adquirimos com a sabedoria experimental da nossa verdadeira natureza. E a nossa verdadeira natureza é sermos as alegres e silenciosas testemunhas, os espíritos imortais e desprendidos que dão vida a todas as manifestações. Ter a experiência desse testemunho silencioso significa apenas ser. Esta é a liberdade real, a capacidade de desfrutar as escolhas que fazemos em cada momento do presente, a capacidade de espontaneamente aplicar a nossa atenção nessas escolhas e delas tirar alegria para nós e para os outros. 25 Estado de graça A última qualidade do campo unificado, e a mais importante, é o estado de graça que não se deve confundir com a felicidade. A felicidade surge sempre por qualquer motivo. Ficamos felizes quando nos elogiam, quando conseguimos um excelente trabalho, quando ganhamos muito dinheiro, ou quando temos uma relação amorosa compensadora. Mas quando nos sentimos felizes, sem ser por nenhuma destas razões, mas pelo simples facto de existirmos, encontramo-nos num estado de graça. O estado de graça é o nosso estado originário, constitui a própria natureza da existência, é inerente ao campo, é anterior ao nosso corpo, encontra-se mais perto de nós do que o nosso espírito, e segue-nos, para onde quer que vamos. Neste estado de graça encontra-se a expressão do amor puro. Quando o amor é puro, tornamo-nos a encarnação 76 do amor. Um amor que não se oferece a ninguém, nem se nega a ninguém, irradia de nós, como a luz de uma fogueira, ou sonhos de um sonhador, acende a chama do amor onde quer que ele se encontre. Como incorporamos no nosso conhecimento estas qualidades do campo unificado? Há duas maneiras. Uma é ter conhecimento delas, e eu sugeria que se debruçasse sobre uma qualidade em cada dia do mês e concentrasse nela sua atenção. Lembre-se de que a atenção revela a existência das partículas e de uma amplitude de probabilidade, num campo de todas as possibilidades. Na verdade, a atenção constitui o mecanismo que vai precipitar uma ocorrência espaço-temporal no campo de todas as possibilidades. Portanto, quando aplicamos a nossa atenção a essa qualidade particular do campo, ela não só entra no nosso conhecimento, mas também na expressão material da nossa vida. Os cientistas mostraram-nos que as ocorrências mentais se transformam em moléculas. Essas moléculas são literalmente mensageiras do espaço interior, constituem o equivalente do pensamento. Quando foram descobertas, chamaram-lhes neuropéptidos, porque foram encontradas no cérebro. Agora sabemos que os neuropéptidos não se limitam ao cérebro, mas difundem-se por todas as células do corpo. Pensar não é apenas uma questão de química cerebral, mas sim de química corporal. Todos os pensamentos que temos, todas as ideias que nos surgem, enviam uma mensagem química para o núcleo do conhecimento celular. Assim, aplicar a atenção numa palavra, que constitui a expressão simbólica de uma ideia, é uma coisa mágica, transforma o invisível em visível. Portanto, pense num tema em cada dia do mês. Há 25 qualidades para 25 dias e depois pode recomeçar com o primeiro tema, no 26º dia. Suponhamos que o tema de hoje é a liberdade. Hoje, portanto, dirija a sua atenção para a palavra liberdade. Lembre-se de que o verbo se torna carne. A ocorrência quântica torna-se neuropéptida. Não analise a palavra, não a defina, não a avalie, não a interprete. Dirija apenas a sua atenção para a ideia. Em breve ela se embutirá no seu conhecimento, na sua consciência. Isso provocará uma transformação positiva na sua consciência que mudará espontaneamente a sua 78 a 79 fisiologia e essa mudança na fisiologia fará surgir espontaneamente uma mudança na sua experiência de vida.
Uma segunda forma de desenvolver uma fisiologia que incorpore as qualidades do campo unificado consiste em ter uma experiência direta. Isto consegue-se através da prática da meditação. A meditação permite que o espírito experimente mais do que os níveis abstratos do processo de pensamento e que, por fim, transcenda para o nível mais abstrato do conhecimento, a consciência transcendental, que constitui o próprio campo unificado. É o estado do conhecimento puro, da pura consciência. A meditação tem feito parte da tradição espiritual de quase todas as culturas. As minhas experiências pessoais provêm da prática regular de meditação transcendental. Há diversos estudos científicos que mostram os efeitos benéficos da meditação. A tensão arterial desce, o estresse diminui, a taxa de metabolismo básico decresce, a insônia, a ansiedade e diversas perturbações psicossomáticas diminuem e desaparecem. Para além disso, a coerência das ondas cerebrais aumenta, o que também melhora a extensão da atenção, a criatividade, a capacidade de aprendizagem e a recuperação da memória. Os efeitos da meditação também se estendem às nossas atividades cotidianas e depressa o nosso dia a dia se deixa imbuir e influenciar pelas qualidades do campo unificado. Isso acontece porque nos tornamos aquilo que conhecemos pela experiência. Quando nos tornamos aquilo que conhecemos, começamos a incorporar todas as características daquilo que conhecemos. Na literatura védica, o campo unificado é referenciado como Brahma, e há um ditado sânscrito que diz Brahmaviti Brahmaevavati, o que significa que na medida em que conhecemos o Brahma nos tornamos Brahma. Portanto, transcender torna-se um processo muito prático. Não apenas conhecer e compreender através da experiência as qualidades do campo unificado, mas ver os seus valores expressos na nossa vida cotidiana, em todas as nossas atividades diárias. Neste livro, fiz um resumo dos passos para a consciência da riqueza, baseada numa verdadeira compreensão da atividade da natureza. Oscar Wilde, que já antes citei, disse um dia: quando eu era jovem, pensava que o dinheiro era a coisa mais importante da vida. Agora que sou mais velho, sei que é. 80-81 É óbvio que Wilde estava a fazer humor, mas se substituirmos a palavra dinheiro por prosperidade, perceberemos a verdade desta afirmação. A prosperidade inclui dinheiro, mas não significa apenas dinheiro. Significa a abundância, o fluir, a generosidade do universo, onde todos os nossos desejos devem realizar-se porque, como já antes dissemos, o mecanismo de realização dos desejos é inerente aos próprios desejos. O universo constitui uma enorme máquina de sonhos, que ele revolve e transforma em realidade, e os nossos sonhos pessoais encontram-se ligados de modo inextricável ao esquema global das coisas. O mecanismo para a realização desses sonhos encontra-se contido em primeiro lugar no poder da sabedoria, designado na Índia antiga por Jnan Shakti, e em segundo lugar no poder da intenção ou do desejo, que na Índia antiga se designava por Iksha Shakti. Mas o poder da sabedoria e o poder da intenção e do desejo encontram a sua força e potencialidade incomensuráveis no poder de transcender, que se designa por Atma Shakti. O Atma Shakti, o poder do eu, constitui o poder de Brahma, onde reside o infinito poder organizador do universo. O Veda diz: conhecei aquilo cujo conhecimento vos trará o conhecimento de tudo o resto. Sabei que no mais profundo do vosso ser, nos recônditos mais íntimos do vosso coração, residem as deusas da sabedoria e da riqueza. Amai-as e acarinhai-as, e todos os vossos desejos acabarão por florescer espontaneamente, porque estas deusas apenas têm um desejo que é nascerem. 82 Os passos de A-Z para alcançar a prosperidade absoluto, autoridade, afluência e abundância, amor B bom e excepcionalmente bom C caridade, consciência de riqueza dona dádiva, doação, despreocupação, dharma e exultar com o sucesso dos outros, percepção da eternidade F em todo fracasso se encontra a semente do sucesso G gratidão e generosidade, H humanidade, e intenções J não é necessário julgar. Juventude ele lei da oferta e da procura, luxo M motivação N não ao negativismo 85 coexistência de valores em oposição entre si, oportunidade proporcionada por uma comunicação aberta e honesta P projeto de vida e potencialidade pura que questionar R receber é tão necessário como dar S saber gastar e saber servir,
Sabedoria T. Transcendência, Banco de Talentos. U. Compreender a unidade para além de toda a diversidade. Quinto. Valores X. Exprimir um cheque-mate à ingratidão. Z. Zelar pela vida. Às 25 de campo unificado. 1. Potencial total da lei natural. 2. Poder organizador infinito. 3. Plenitude de consciência interior. 4. Correlação infinita. 5. Ordenação perfeita. 6. Dinamismo infinito. 7. Criatividade infinita. 8. Sabedoria pura. 87. 9. Imensidão. 10. Equilíbrio perfeito. 11. Autossuficiência. 12. Possibilidades infinitas. 13. Silêncio infinito. 14. Harmonia. 15. Evolução contínua. 16. Autorreferência. 17. Invencibilidade. 18. Imortalidade. 19. Não se manifesta. 20. Fonte de vida. 21. Integração. 22. Simplicidade. 23. Purificação. 24. Liberdade. 25. Estado de graça. 88 a 89. Sobre o autor de Deepak Chopra conseguiu reunir o melhor do pensamento oriental e do pensamento ocidental, combinando a sabedoria antiga com a ciência moderna. Os seus livros estão publicados em 25 línguas diferentes e Deepak Chopra tem participado em diversas conferências nos Estados Unidos, Europa, Rússia, Japão e Índia, tendo se afirmado como uma autoridade mundial no que respeita à medicina espiritual física e ao campo da consciência. 91 Fim. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais, alteração, atualização e consolidação da legislação, título 3 dos direitos do autor, capítulo 4, das limitações aos direitos autorais, art. 46, não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução, de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Este livro foi digitalizado, corrigido e disponibilizado por Marta Araújo e destina-se a uso exclusivo por parte de pessoas portadoras de deficiência visual. Deepak Chopra, O Caminho da Prosperidade. Editorial Presença. Dedicatória a todos os que dão algo de si próprios e neste acto de entrega recebem a pródiga abundância do universo. Ficha técnica. Título original: Creating Fluency, Reality Consciousness Fiel Mofal Possibilities. Autor: Deepak Chopra, M.D., Copyright, C. 1993 B. Deepak Chopra, M.D., Original USQ Publication 1993 B. New World Library San Rafael, Califórnia, USA. Tradução, C. Editorial Presença, Lisboa, 1997. Tradução, Fátima Araújo. Capa, arranjo gráfico de Tereza Cruz Pinho. Fotocomposição, multitipo, artes gráficas, UDA, impressão e acabamento, tipografia Perezum. Edição, Lisboa, outubro, 1997. Depósito Legal RI, 114.941,97. Reservados todos os direitos para a língua portuguesa, excepto Brasil. A Editorial Presença, Rua Augusto Gil, 35 a 1000, Lisboa. E-mail: info@editpresenca.pt. Internet: http://www.editpresenca.pt/ A prosperidade, a imensidade e a abundância constituem o nosso estado natural. Apenas precisamos de restabelecer a memória daquilo que já sabemos. Índice Introdução 9. Uma nota do autor. 11. Como alcançar a prosperidade. Capítulo 1. A fonte de toda a abundância. 15. Capítulo 2. Os passos de AZ para alcançar a prosperidade. 21. 2. A consciência de riqueza no campo de todas as possibilidades. Capítulo 3. A magia da atenção. 57. Capítulo 4. O poder da sabedoria, do desejo e do espírito. 65. 7. Os passos de AZ para alcançar a prosperidade. 85. As 25 qualidades do campo unificado. 87. Sobre o autor. 91. Introdução. Era uma vez, numa terra distante, um jovem que foi à floresta e disse ao seu mestre espiritual: eu quero possuir uma riqueza ilimitada, quero ajudar e curar o mundo.
Poderás fazer o favor de me dizer qual o segredo para alcançar prosperidade? E o mestre espiritual replicou: há duas deusas que habitam o coração de todos os seres humanos. Todos nós amamos profundamente esses seres supremos, mas há um segredo que devemos saber e vou dizer-te qual é. Embora amemos as duas deusas, há uma à qual devemos dar mais atenção. É a deusa da sabedoria, que se chama Sarasvati. Procura-a, ama e dá-lhe a tua atenção. A outra deusa, que se chama Lakshmi, é a deusa da riqueza. Se deres mais atenção a Sarasvati, Lakshmi ficará cheia de ciúmes e passará a dar-te mais atenção a ti. Quanto mais procurares a deusa da sabedoria, mais a deusa da riqueza te procurará. 9 Seguir-te-á para todos os lados e nunca te abandonará. E a riqueza que desejas será tua para sempre. Há poder na sabedoria, no desejo e no espírito, e esse poder dentro de ti constitui a chave para criar prosperidade. Uma nota do autor: a matéria deste livro encontra-se extremamente concentrada e deve ser absorvida pela consciência do leitor. Para obter melhores resultados, sugiro que primeiro leia o livro todo e depois retome a leitura, lendo, por exemplo, 5 páginas por dia. Depois de terminada a leitura, pode sempre retomá-la novamente. Se tornar esta leitura um hábito, para onde quer que vá, passará a ser seguido pela riqueza em todas as suas formas. 10 a 11-1 Como alcançar a prosperidade? Mundos infinitos aparecem e desaparecem na vasta extensão da minha consciência, como partículas de poeira dançando num raio de luz. Antigo ditado védico. Capítulo 1 A fonte de toda abundância. A prosperidade consiste numa experiência pela qual as nossas necessidades se satisfazem com facilidade e os nossos desejos são espontaneamente realizados. Sentimos alegria, saúde, felicidade e vitalidade em todos os momentos da nossa existência. A prosperidade é do domínio da realidade e o verdadeiro objetivo deste livro é levar-nos a olhar para dentro da natureza da realidade. Quando nos baseamos na natureza da realidade, sabendo também que essa mesma realidade constitui a nossa própria natureza, apercebemo-nos de que podemos criar seja o que for, porque toda a criação material possui a mesma origem. A natureza vai buscar a mesma origem, a matéria com que cria um enxame de nebulosas, uma galáxia de estrelas, uma floresta tropical, um corpo humano, ou um pensamento. Toda a criação material, tudo o que podemos ver, tocar, ouvir, provar ou cheirar provém da mesma fonte. 15. O conhecimento real desse facto traz-nos a capacidade para realizar qualquer desejo que tenhamos, adquirir qualquer objeto material que queiramos e alcançar a realização e a felicidade, em toda a medida das nossas aspirações. Os princípios expressos neste livro referem-se especificamente à criação de riqueza material ilimitada, mas podem aplicar-se para realizar qualquer desejo, pois são os mesmos princípios que a natureza utiliza para criar a realidade material a partir de uma essência não material. Antes de tratarmos desses princípios, gostaria de falar com algum pormenor sobre o que a ciência, em particular a física, tem a dizer acerca da natureza deste universo em que vivemos, a natureza dos nossos corpos humanos, a natureza dos nossos espíritos, e a relação que todas elas mantêm umas com as outras. Segundo a teoria dos quanta, todas as coisas materiais, quer sejam automóveis, corpos humanos, ou notas de dólar, são formadas por átomos. Esses átomos são formados por partículas subatômicas que, por sua vez, constituem flutuações de energia e informação num imenso vazio de energia e informação. Noutros trabalhos meus, livros e gravações, já explorei em pormenor a natureza da realidade quântica. Sem irmos aos pormenores, a conclusão básica dos teóricos quânticos é que a matéria-prima do mundo é não material, a substância essencial do universo é não substância. Toda a nossa tecnologia se baseia nesse facto, e aqui encontramos o clímax da derrota da superstição materialista na atualidade. Os aparelhos de fax, os computadores, os rádios, as televisões, todos estes produtos da tecnologia existem porque os cientistas deixaram de acreditar que o átomo, que é a unidade básica da matéria, fosse uma entidade sólida. Um átomo não é, de forma alguma, uma entidade sólida, constitui uma hierarquia de estados de informação e energia num vazio de todos os possíveis estados de informação e energia. A diferença entre uma coisa material e outra coisa material,
Por exemplo, a diferença entre um átomo de chumbo e um átomo de ouro não se estabelece a nível da matéria. As partículas subatômicas, como os prótons, os eletrões, os quarks e os bosões que formam um átomo de ouro ou de chumbo são exatamente os mesmos. Além disso, embora lhes chamemos partículas, eles 16 a 17 não são coisas materiais, constituem impulsos de energia e informação. Aquilo que torna o ouro diferente do chumbo é a organização e a quantidade desses impulsos de energia e informação. Tudo na criação material se estrutura através de informação e energia. Todas as ocorrências quânticas constituem basicamente flutuações de energia e informação, e esses impulsos de energia e informação constituem a não-substância que forma tudo aquilo que consideramos substância ou matéria. Portanto, torna-se claro que a substância essencial do universo, para além de ser não-substância, também é uma não-substância pensante, pois o que é um pensamento, senão um impulso de energia e informação? Julgamos que os pensamentos apenas ocorrem nas nossas cabeças, mas isso acontece porque a experiência que temos é a do pensamento estruturado linguisticamente, que nos fala na nossa língua, no meu caso, inglês, com sotaque indiano. Mas esses mesmos impulsos de energia e informação, que experimentamos como pensamentos, esses mesmos impulsos, constituem a matéria-prima do universo. A única diferença entre os pensamentos no interior da minha cabeça e os pensamentos fora dela é que a experiência que tenho dos pensamentos no interior da minha cabeça se dá em termos linguisticamente estruturados, mas antes de um pensamento se verbalizar e constituir a experiência da linguagem, ele é apenas uma intenção, constitui, uma vez mais, um impulso de energia e informação. Por outras palavras, a um nível pré-verbal, toda a natureza fala a mesma linguagem. Somos todos corpos pensantes num universo pensante, e do mesmo modo que o pensamento se projeta, tal como as moléculas do nosso corpo, também esses impulsos de energia e informação se projetam no ambiente, como ocorrências espaço-temporais, por trás da roupagem visível do universo, para além da miragem de moléculas, a maia, ou ilusão, de fisicalidade, encontra-se uma matriz sem costuras, de invisibilidade inerente, feita do nada, em silêncio. Esse nada invisível orquestra, instrui, guia, governa e compele a natureza a exprimir-se com infinita criatividade, infinita abundância e inflexível exactidão, numa miríade de desenhos, padrões e formas. 18 a 19 As experiências da vida constituem o contínuo dessa matriz sem costuras do nada, dessa série contínua formada pelo corpo e pelo ambiente. Elas representam as nossas experiências de alegria e tristeza, de sucessos e fracassos, de riqueza e pobreza. Aparentemente todos estes factos acontecem, mas a níveis muito primordiais somos nós que fazemos com que eles aconteçam. Os impulsos de energia e informação que criam as nossas experiências de vida refletem-se nas nossas atitudes em relação à vida, e as nossas atitudes são o resultado e a expressão de impulsos de energia e de informação autoengendrados. Capítulo 2 Os passos de AZ para alcançar a prosperidade. Em que consistem então os estados de consciência? Nos estados de informação e energia que promovem nas nossas vidas a experiência da riqueza, por uma questão de conveniência, e para ser mais fácil de lembrar, fiz uma lista, de A a Z, enumerando os passos necessários para criar prosperidade. Segundo a minha experiência, para materializar a riqueza não é necessário praticar conscientemente as atitudes que vou descrever. Aplicar esforços no sentido de conscientemente praticar uma atitude ou cultivar um estado de espírito é desnecessário e pode provocar estresse e tensão. O importante é saber o que são estas atitudes de A a Z, saber o que significam estes passos, ter consciência deles. Quanto mais conscientes estivermos, mais essa sabedoria se estruturará no nosso espírito e na nossa consciência. É então mais provável que a nossa atitude e o nosso comportamento se modifiquem espontaneamente, sem qualquer esforço da nossa parte. 22 A sabedoria possui um poder organizador inerente. Basta saber, basta conhecer os princípios, a sabedoria será processada e metabolizada pelos nossos corpos e os resultados serão espontâneos.
Os resultados não surgem de um dia para o outro, mas começam a manifestar-se gradualmente depois de algum tempo. Se prestar atenção às páginas que se seguem e as ler sistematicamente, verá ocorrer mudanças espontâneas na sua vida e a riqueza e a prosperidade surgirão de forma fácil e simples. A de absoluto, autoridade, afluência e abundância, a verdadeira natureza do estado inicial, nosso e do universo, consiste num campo de todas as possibilidades. Na nossa forma mais primordial, somos um campo de todas as possibilidades. A partir daí, é possível criar seja o que for. Esse campo constitui a nossa verdadeira natureza essencial. Constitui o nosso eu íntimo, também se designa por absoluto e representa a autoridade suprema. É intrinsecamente afluente, porque está na origem da infinita diversidade e abundância do universo. Há igualmente de amor. Ame-se a si próprio, ame os seus clientes, ame a sua família, ame toda a gente, ame o mundo. Não há poder mais forte do que o amor. 23b de bom e excepcionalmente bom. A evolução implica que, com o tempo, exigindo sempre o que há de melhor, nos tornemos cada vez melhores, conseguindo por fim obter para nós próprios o melhor de todas as coisas. As pessoas que têm consciência da riqueza aceitam apenas o que é verdadeiramente bom, o melhor. Isto também se pode designar pelo princípio da prioridade do excepcional. Siga sempre em primeira classe e o universo corresponderá, oferecendo-lhe o melhor. Sede caridade. Ter muito dinheiro no banco, sem a experiência de caridade, representa um estado de pobreza. A consciência de riqueza constitui, por definição, um estado de espírito. Se estiver constantemente preocupado com a quantidade de dinheiro de que necessita, é de facto pobre, por muitos milhões que tenha na sua conta. Se também de consciência de riqueza, sem preocupações. A consciência de riqueza implica a ausência de preocupações financeiras. As pessoas verdadeiramente ricas nunca se preocupam com o facto de perderem dinheiro, pois sabem que de onde quer que ele provenha, a sua fonte é inesgotável. Uma vez, quando estávamos a discutir um projeto de paz mundial com o meu professor, Maharizima Eshioji, alguém lhe perguntou, de onde virá todo o dinheiro, e ele replicou, sem hesitar, de onde quer que ele esteja na altura. 24 a 25d de dádiva, no sentido de ajudar os outros e ajudá-los a ganhar dinheiro. Ajudar os outros a ganhar dinheiro e ajudar as outras pessoas a realizar os seus desejos constitui um bom meio para se assegurar de que ganhará dinheiro para si e também de que realizará os seus sonhos com mais facilidade. D de doação, ou seja, capacidade de doar parte dos seus rendimentos, sem impor condições nem obrigações. Quando se dá, cria-se um vazio que atrai ainda mais do que aquilo que se deu. Como Emerson disse, se o coração não for rico, a riqueza passa a ser um pobre pedinte. D de despreocupação. A despreocupação conduz com facilidade a uma atitude de caridade, e à capacidade de partilhar e doar